Saudações, candidatos, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Bem-vindo à nossa primeira aula de hipérbole, essa figura que é estudada dentro da geometria analítica. Se você é aluno da segunda série do ensino médio ou da terceira série do ensino médio, ou você já concluiu o ensino médio, mas precisa aprender hipérbole e seus conceitos para fazer alguma prova, esse é o lugar certo. É importante destacar que para você estudar e entender hipérbole, um dos pré-requisitos é que você conheça o plano cartesiano e você já tenha estudado alguma outra figura no plano cartesiano, como reta, circunferência ou talvez até elipse, né? Que é um conceito anterior à hipérbole. Vamos à definição de hipérbole. Sejam dois pontos do plano cartesiano, F1 e F2, cuja distância entre eles seja 2c. Chama-se hipérbole o conjunto de todos os pontos do plano PX, Y, tá vendo? PX, Y, tais que a diferença entre as distâncias do ponto P aos pontos F1 e F2 é sempre constante e igual a 2A. Nós vamos entender o que é isso. Sendo 2A maior que zero e menor que 2c. Então, nós temos a representação no plano cartesiano aqui da hipérbole para você. A hipérbole, ela tem essas duas pernas, né? Esses dois ramos, né? Que eu vou destacar aqui na figura, tá vendo? Ó? O ramo da direita aqui e o ramo da esquerda. Tá vendo aqui? Ó? Então, a hipérbole são essas duas curvas que você está vendo aí. Como a própria definição nos diz, os pontos F1 e F2 estão aqui, ó, são chamados os focos da nossa hipérbole, tá bom? A distância entre os focos é 2c, isso vai vir até aqui nos elementos principais, ó, tá vendo? O é o centro da hipérbole, ou seja, essa hipérbole da figura, ela está centrada na origem, tá legal? Nem sempre isso vai acontecer, é claro. F1 e F2 são chamados os focos. A distância focal é dada por 2c. Então, do foco 1 até o foco 2, nós temos a distância de 2c. A1, A2 é o eixo real, que tem medida 2a. Então, observe que os pontos A1 e A2 estão aqui, indicados pelas setinhas vermelhas. E B1, B2 é chamado de eixo imaginário. Então, o ponto B1 está aqui acima, o ponto B2 está aqui embaixo. Então, o eixo imaginário é a distância entre B1 e B2, que é representado por 2Bzinho. Você já pode observar que as medidas C, A e B minúsculos formam entre si um triângulo retângulo aqui, ó. Está aqui no meio, tá vendo? Então, é válida a relação C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é chamada de relação notável, tá bom? Isso está aqui embaixo, destacado para você aqui, ó, relação notável. Bom, e a medida C sobre A é chamada de excentricidade da hipérbole. Em alguns casos, isso também é pedido. Então, vamos revisar aí a definição de hipérbole. Então, suponhamos que eu tenho aqui ó, o plano cartesiano com os eixos x e y, tá bom? E eu tenho dois pontos aqui que eu vou chamar de pontos F1 e F2. São exatamente os focos da hipérbole. Então, se eu tiver um ponto P aqui qualquer, de coordenadas x e y, e esse ponto pertencer à hipérbole, a distância entre F1 e P menos a distância entre F2 e P, ela vai ser constante. Então, a distância entre P e F1 menos a distância entre P e F2, tá? Em módulo, claro, né? Vai ser sempre constante e igual a 2c, tá bom? Então, qualquer ponto do plano cartesiano que atender a esta definição, nós vamos chamar
de hipérbole. Então, vou colocar alguns pontos aqui para vocês, ó, tá vendo? De modo que atenda a essa definição. Então, nós vamos observar que esses pontos, eles vão pertencer aqui, ó, aos ramos da nossa hipérbole, ao ramo direito e ao ramo esquerdo da nossa hipérbole, tá bom? É claro que você só vai fixar isso bem, só vai entender legal isso depois que você fizer alguns exercícios, tá bom? Vamos à equação reduzida da hipérbole. O que vai ser a equação reduzida da hipérbole? Vai ser uma expressão matemática, uma equação que define todos os pontos que pertencem à hipérbole, tá legal? Existem dois casos de equação da hipérbole. Um caso em que o eixo real é o eixo paralelo a x, que é essa primeira figura que você está vendo aqui, ó. Quando o eixo real for paralelo a x, aqui está o nosso eixo real, ó, nessa primeira hipérbole aí que está à sua esquerda, tá bom? A equação reduzida da hipérbole vai ser essa daqui, ó. X menos x0 sobre a ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora, quando o eixo real da hipérbole for o eixo paralelo a y, ou seja, for o eixo vertical, destacado aqui em vermelho na nossa figura, a equação da hipérbole vai ser essa daqui, ó, y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, tá bom? Onde esse ponto, o ponto x0 e y0, é o centro da hipérbole, tá legal? Então, existem essas duas possibilidades aí para a equação reduzida da hipérbole, como está aqui no texto, você pode ver, ó, o ponto xy, tá bom? x0 e y0 são as coordenadas do centro da hipérbole, geralmente é dado, tá bom? A equação geral pode ser obtida desenvolvendo os produtos notáveis e reduzindo as frações ao mesmo denominador. Então, essas aqui são as possíveis equações reduzidas da hipérbole. Se você quiser encontrar a equação geral, você tem que desenvolver esses produtos notáveis aí e depois reduzir ao mesmo denominador, já que os denominadores aqui, ó, eles serão, claro, diferentes, tá bom? Então vamos ver o primeiro exemplo aí de exercício que pode aparecer no seu livro, pode aparecer na sua prova. Escrever a equação reduzida da hipérbole da figura abaixo. Então vamos observar bem a figura, vamos fazer já de cara, vamos fazer algumas observações, vamos anotar algumas observações aqui que nós podemos fazer de acordo com a figura. Para começar, o eixo real da nossa hipérbole é o eixo paralelo ao eixo x, tá vendo? Representado na figura pelo segmento A1, A2. E observe que o segmento A1, A2 vale 6 unidades. Luiz Antônio, eu não entendi. O ponto A1 está aqui e o ponto A2 está aqui, ó. Então, a distância entre esses dois pontos é de 6 unidades, porque a nossa hipérbole ela está centrada, o centro dela está em 0, 0, pode observar aqui, ó, tá vendo? E a distância entre o centro A1 e o centro até A2 é de 3 unidades. Bom, então, nós já podemos afirmar que o eixo real, que é dado por 2A, é igual a 6. Logo, o A vale 3. Então, já posso escrever isso aqui, ó, tá bom? E outra coisa, a distância focal. A distância focal, eu também posso identificar na figura, né? A distância focal que é dado por 2C, observe que vai ser 10. Mas por que 10, Luiz Antônio? Bom, veja bem, a distância da origem do centro da nossa hipérbole até o foco 2 aqui, ó, é uma distância de 5 unidades. Já que a distância é de 5 unidades, 1C vale 5, tá bom? E 2C vale 10. Então, já posso escrever aqui, ó, que o parâmetro C ele vale 5, tá bom? Bom, com isso, pessoal, com as coordenadas do centro da nossa hipérbole,
com o valor do parâmetro C e com o valor do parâmetro A, nós vamos conseguir escrever a equação reduzida da nossa hipérbole, tá bom? Já sei também que o eixo real é paralelo a x, então eu posso afirmar que a equação da hipérbole tem esse formato aqui, ó. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. É claro que eu tenho o a, tenho o c, mas eu não tenho o b, me falta o b. Mas eu conheço a relação notável entre a, b e c, que é essa daqui, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vou descobrir o b aqui, tá bom, pessoal? Substituindo o c, ó, 5 ao quadrado, substituindo a, 3 ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos ficar com 25 menos 9, igual a b ao quadrado, logo, o b ao quadrado é 16, pessoal. Se o b ao quadrado é 16, é claro que o b vale 4, né? Então, eu consigo já determinar o parâmetro b. Então, agora nós vamos escrever a equação reduzida da parábola. X menos 0 ao quadrado sobre 9 menos y menos 0 ao quadrado sobre 16 igual a 1. É claro que x menos 0 é x, né? Então, vamos ficar com x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Essa daqui, portanto, é a equação reduzida da nossa parábola. Se eu quiser escrever a equação geral, o exercício não pediu, mas se eu quiser escrever, é só reduzir ao mesmo denominador, não é verdade? O MMC aqui entre 9 e 16 é 144, não é? Então, podemos multiplicar a equação toda por 144. Então, nós vamos ficar com o seguinte resultado, ó. Vamos escrever aqui os denominadores, ó. O novo denominador, que é 144, né? 144 para 9 dá 16, então ficamos com 16x ao quadrado. 144 por 16 dá 9, menos 9y ao quadrado, igual a 144. Eliminando os denominadores, né? Você tem que dominar isso, não tem jeito. Então, a equação geral é expressa por 16x ao quadrado, menos 9y ao quadrado, igual a 144. Agora, basta passar o 144 para o outro lado, né? Vamos ficar com menos 144 igual a 0, pessoal. Então, essa equação aqui é o que chamamos de equação geral da hipérbole, se o exercício pedir. Vamos ver um outro exemplo? Outra de equação reduzida. Escrever a equação reduzida e a equação geral da hipérbole da figura abaixo. Nesse caso, vamos observar, vamos escrever as nossas observações, que o eixo real da nossa hipérbole é paralelo a y, que o centro da nossa hipérbole também está na origem do plano cartesiano, está aqui, ó, ponto 0, 0. O parâmetro C da nossa hipérbole é 6. Só você observar aqui, ó, que a distância da origem do plano cartesiano, do centro da hipérbole até o primeiro foco, até o foco 1, é de 6 unidades. Então, nós podemos escrever que C é 6. E nós podemos afirmar também que o parâmetro A vale 3. O parâmetro A é a distância do centro da hipérbole até o A1 aqui, ó. Então, está bem explícito isso aí, não é? Bom, sabendo o A e o C, nós podemos encontrar o B, aplicando, claro, né, a relação notável que nós já sabemos, que é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos ficar com 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais B ao quadrado. 36 igual a 9 mais B ao quadrado. B ao quadrado, então, é a diferença entre 36 e 9, que vai dar 27. É claro que se B ao quadrado é 27, o B
é a raiz quadrada de 27, tá bom, pessoal? Mas nós nem vamos precisar utilizar esse b assim, nós vamos utilizar o b ao quadrado. Bom, então vamos escrever a equação, primeiro a equação reduzida da nossa hipérbole, né? Observação, o eixo real é paralelo a y. Então a hipérbole tem a equação nesse modelo aqui, ó. Y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, isso igual a 1. Substituindo as informações que nós temos, y menos 0 ao quadrado sobre o a ao quadrado, que vai ser 9, menos x menos 0 ao quadrado sobre o b ao quadrado, que vai ser 27. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Tá vendo? A gente utiliza o b ao quadrado, eu não preciso utilizar a raiz de 27. Isso tudo igual a 1. Então, nós vamos agora passar aqui para baixo. Ó. Y ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 27 igual a 1. E essa equação aqui, pessoal, já é a nossa equação reduzida da nossa hipérbole. Se eu desejo agora escrever a equação geral, basta reduzir aí esses denominadores, né? Reduzir ao mesmo denominador. O MMC entre 9 e 27 é o próprio 27, tá bom, pessoal? Então, 27 por 9, 3. Então, aqui em cima nós temos 3y ao quadrado. 27 por 27, 1. Então, aqui em cima nós vamos permanecer com x ao quadrado. E aqui 27. Eliminamos os denominadores. E aí podemos escrever 3y ao quadrado menos x ao quadrado menos 27 igual a 0. Portanto, essa equação aqui que você está vendo é a nossa equação geral da hipérbole e da figura que você viu aí. Mais um exemplo, vamos lá, para você ficar forte nisso aí. É interessante que você esteja fazendo aí no seu papel junto comigo. Vai pausando o vídeo, refaz os cálculos, tá bom? Depois você assiste, vê se está certo. Vamos lá. Escrever a equação reduzida e a equação geral da hipérbole da figura abaixo. Então vamos anotar as nossas observações? Primeiro, observe que a distância focal é de 8 unidades. Só você observar que do centro da nossa hipérbole até o foco 2 temos 4 unidades. Então, a distância de F1 até F2 vai ser de 8 unidades. Bem tranquilo observar isso, não é verdade? Outra coisa, a distância do eixo real, a distância entre o A1 e o A2 é de 4 unidades. Este eixo real aqui, ó, distância entre os pontos A1 e A2. Bom, sabendo disso, nós podemos afirmar que o C, parâmetro C, vale 4 e o parâmetro A, ele vale 2. Bom, então, aplicando a relação notável, nós vamos encontrar o valor de B. Só você fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras e vamos encontrar b ao quadrado igual a 12. Então, esse b ao quadrado aqui que nós vamos utilizar, tá bom? Uma outra informação é que o centro da nossa hipérbole tem coordenadas 5, 4. Por que, Luiz Antônio? Observe as retas, pessoal. Essa reta aqui, ó, x igual a 5, tá vendo? É a reta por onde passa o centro da hipérbole. E a outra reta, y igual a 4, é a reta por onde passa o centro da nossa hipérbole, tá bom? Então, temos duas equações de reta que se interceptam exatamente no centro da hipérbole. Por isso
que as coordenadas do centro da nossa hipérbole são isso aí, x igual a 5 e y igual a 4. Agora, de posse dessas informações, nós vamos escrever a nossa equação reduzida da hipérbole. Lembrando que o eixo real é paralelo a x. Então, a nossa hipérbole, ela tem essa equação aqui, ó, x, ela tem essa equação aqui, ó, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. As coordenadas do centro, x0 e y0, 5 e 4, ok? O a ao quadrado nós sabemos que é 4 e o b ao quadrado nós sabemos que é 12. Portanto, vamos escrever aqui a equação da nossa hipérbole reduzida, ó, x menos 5 ao quadrado sobre 4 menos y menos 4 ao quadrado sobre 12, isso igual a 1. Portanto, já tenho metade da resposta da nossa questão, porque essa equação aí é a nossa equação reduzida. E agora nós vamos para a equação geral, reduzindo as frações ao mesmo denominador e igualando a zero. O MMC entre 4 e 12 é o próprio 12, tá bom, pessoal? Então, nós vamos escrever aqui o denominador 12. 12 por 4 dá 3. Então, aqui vai aparecer um 3 multiplicando lá em cima, ó, o x menos 5 ao quadrado. 12 dividido para 12 dá 1. Então, aqui vai repetir, não vai mudar nada. 12 dividido para 1 dá 12. Então, aqui vai ficar um 12 aqui, ó. Podemos cancelar os denominadores. E agora vamos desenvolver esses produtos notáveis aí, pessoal. Então, vamos lá, vamos ficar com 3 que multiplica, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos, aqui é a mesma coisa, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 12 igual a zero, não é? Então, desenvolver os produtos notáveis é uma habilidade que você tem que ter, não tem jeito, tá? E aqui esse 12 fiz aparecer no primeiro membro da nossa igualdade. Bom, agora vamos eliminar esses parênteses aí, né? Aqui, aplicando a propriedade distributiva, ficamos com 3x ao quadrado menos 30x mais 75. E aqui nós vamos ter que eliminar, né, trocar os sinais de dentro do parêntese, todos os sinais, tá bom? É comum no início, assim, muito cálculo, né? Às vezes você cometer pequenos erros, tá? Mas com o passar do tempo, você vai descobrindo que você não erra mais. Então, 3x ao quadrado menos y ao quadrado menos 30x mais 8y. E agora vamos reduzir os termos semelhantes, que são os termos independentes que nós temos aqui, ó. 75 menos 16 menos 12. E aí vamos obter como resultado mais 47 igual a zero. Essa aqui, portanto, pessoal, é a nossa equação geral, tá bom? Então, com isso, com esse último exemplo aí, a gente finaliza a nossa primeira aula de hipérbole. Você achou difícil? Você achou fácil? Deixe nos comentários aí, eu quero conhecer você. Na próxima aula de hipérbole, nós vamos aprender a encontrar as coordenadas do centro e as medidas de distância focal, distância do eixo real, do eixo imaginário, de acordo com a equação, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Se esse vídeo te ajudou, inscreva-se aí no nosso canal. Bons estudos!